Uma família extremamente unida, mulheres fortes e decididas vivendo sob os desafios de uma sociedade arcaica, homens sufocados pelo peso dos títulos herdados, a força da fofoca dentro de uma sociedade e algumas cenas bastante calientes compõem a história Os Bridgerton da Netflix. Oi, eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e eu vim deixar para vocês a minha análise da série Bridgerton que acabou de estrear na Netflix. Para começar, eu quero comentar que o seriado foi baseado no livro O Duque e Eu, da série Os Bridgerton, da Julia Quinn. E eu não sei vocês, eu sempre fico super ansiosa pelas adaptações para o cinema, mas ao mesmo tempo eu fico com muito medo do que vem, porque no geral eu sempre gosto mais do livro. Mas eu confesso para vocês que eu gostei bastante dos Bridgerton. Em resumo, o seriado conta a história da família Bridgerton, mas principalmente focando na Daphne, que é a quarta de 8 filhos, e no seu período de debutante na sociedade londrina. E exatamente por isso, eu quero começar falando do desafio das mulheres nesse momento da vida, porque elas acabavam sendo criadas para casarem, e esse era o único objetivo da vida delas. Tanto que em uma das cenas, a Daphne comenta com o irmão que ele não entende, que ela foi feita para esse único momento e que ele estava prejudicando. Tudo isso acaba gerando muito medo e angústia nessas mulheres, tanto nas mães, que são as responsáveis por casar essas donzelas, quanto nas próprias moças, que precisam debutar para conseguirem um bom casamento e assim garantirem o próprio futuro, podendo interferir até mesmo no futuro ou no que ele reservava para as demais integrantes da família. E apesar de toda essa necessidade imposta em relação ao casamento, ficava muito claro no seriado o quanto os homens eram os responsáveis por definir com quem as moças da família casariam ou não. No entanto, para as mulheres da alta sociedade, não havia uma outra opção que não fosse casar ou ficar solteira, o que para elas era um terror e considerado como um fracasso. O que fica muito claro nas cenas em que a Heloise comenta o quanto ela gostaria de estudar, de fazer outras coisas, e que apenas os homens tinham a liberdade de escolher o que gostariam de fazer. Outro momento em que fica muito claro quanto as mulheres não tinham acesso à informação é quando a Lady Bridgerton vai contar para Daphne o que aconteceria após o casamento. No entanto, ela não se sente à vontade para falar realmente o que ocorria, conversa por meio de metáforas, não esclarecendo muita coisa para Daphne, o que em um momento posterior acabou gerando problemas no casamento dela com o Simon por ela não compreender como de fato as coisas aconteciam. Bom, e por mais que tenham todas essas dificuldades, entre várias outras que as mulheres enfrentam, não dá para negar que os homens da alta sociedade, aqui no contexto do seriado, também demonstram passar por algumas dificuldades. Isso fica muito claro, por exemplo, no Anthony, quando ele demonstra o quanto para ele era pesado a responsabilidade de cuidar da família, de levar o bom nome dos seus e ser responsável pelo legado do título que eles tinham. Mas como ele teve um pai amoroso, que passou para ele valores, que ensinou como de fato as coisas deveriam ser, isso tinha um peso embasado muito na responsabilidade, mas ainda assim com todo um vínculo que ele tinha com a família, com todo o amor e a necessidade de cuidar deles. O que era completamente diferente da situação vivenciada pelo Simon, que não teve um pai amoroso. Na realidade, o seu pai funcionou apenas como um progenitor que tinha o interesse de gerar um herdeiro para dar sequência ao ducado. Além disso, o duque, pai do Simon, exigia dele total perfeição. E como isso não aconteceu, ele acabou o abandonando ainda criança, o que gerou muitos traumas, como por exemplo, até os 4 anos o Simon ainda não falava. Durante um longo período da sua infância, ele teve gagueira, até finalmente ser acolhido pela Lady Danbury, que o auxiliou na sua formação, tanto para se tornar um duque, mas principalmente sobre como um homem de bem deveria agir. Mas apesar de todo o apoio que ele recebeu da Lady Danbury, ele acabou não conseguindo superar totalmente os traumas que o pai deixou, como por exemplo, no leito de morte do duque, o Simon prometeu que ele nunca se casaria e que nunca teria um herdeiro,
como forma de tentar punir o pai por tudo que ele tinha feito, por meio da privação do maior sonho de seu pai, que era dar continuidade ao ducado e ao título da família. Promessa essa que acabou gerando muitos problemas em seu casamento com a Daphne. Outro ponto muito interessante que não dá para deixar de falar é sobre Lady Whistledown e o seu jornal de fofoca sobre a sociedade londrina, e o quanto isso acabava sendo uma engrenagem a mais no comportamento da sociedade. Um ponto interessante era como a fofoca foi utilizada como uma arma, podendo tanto auxiliar uma pessoa quanto destruir a sua reputação. Um exemplo é quando Daphne quase é obrigada a se casar com Lord Bearbrook por meio de uma chantagem de uma mentira que ele contou, que poderia destruir tanto a sua reputação quanto até mesmo prejudicar o futuro das suas irmãs mais novas, mas em contrapartida, a mãe da Daphne utiliza também de uma fofoca para poder livrá-la desse casamento. Por fim, uma das grandes questões apresentadas pelo seriado é a importância da família, e ele vai apresentando ao longo de todos os episódios o quanto os irmãos e a mãe se apoiavam, além de agregarem os amigos ali também. E um exemplo muito claro dessa situação e do quanto a família serve como modelo é todo o desejo que a Daphne tinha de se casar por amor, mas que ela acaba percebendo durante seu casamento que as coisas não são simples assim. E um conselho que a sua mãe lhe dá é de que por mais que o casamento dela com o pai da Daphne parecesse tão perfeito de certa forma, isso não era real, que eles também tinham os seus desafios e as suas desavenças, mas que eles escolhiam se amar todos os dias e a importância da sinceridade entre o casal. E esse conselho, além do modelo que eles davam para ela, acaba funcionando para que ela conseguisse se abrir de verdade com Simon, o que permitiu que o casamento deles continuasse. Só a título de curiosidade, é importante pontuar algumas diferenças que tem o seriado em relação aos livros, como, por exemplo, quando aborda questões de inclusão relacionadas a gênero, raça, sexualidade, entre outras, que nos geram algumas reflexões sobre essas temáticas. Bom, pessoal, daria para ficar um tempão falando tanto sobre o seriado, mas principalmente sobre os livros. Mas no geral, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima!